Palavra estranha na Bíblia. A Bíblia mencionou várias vezes a palavra e o termo sarcófago. Gênesis 50 fala detalhadamente a respeito do processo da mumificação. Muitos arqueólogos, eruditos, médicos, quando leram Gênesis 50, eles acharam que a Bíblia exagerou muito na quantidade dos dias gastadas no processo do empalsamento, tratar com aromas o corpo. Porque a Bíblia mencionou 70 dias. Eles falaram como o morto vai demorar 70 dias para ser embalsamado. E aí, depois da descoberta do esconderijo do Vale dos Reis, em Luxor, achamos muitas múmias, pastor André, muitas dos reis. E muitos países de fora levaram para analisar as múmias e todas as aromas. Quando se aplicam essas substâncias em menos tempo, não dá certo. Quando aplicam as aromas da mesma maneira, do jeito que a Bíblia falou, dá certo e dá uma múmia perfeita. Como falou a Bíblia a respeito do empalsamento. Desde o princípio do capítulo, a Bíblia falou, morreu Jacó, e aí inclinou-se José do rosto do pai, chorou e o beijou. E depois chamou os empalsamadores, que eram médicos. Não foi feita por qualquer pessoa, especializado e médico, para empalsamar o seu pai Jacó. E os empalsamadores empalsamaram Jacó. Gastaram nisso 40 dias a primeira etapa. E depois o funeral, preparo do sarcófago, das vendas, rechear o corpo com aromas, 30 dias. O total dos dias do empalsamento eram 70. O último versículo do Gênesis, morreu José aos 110 anos. Foi empalsamado e foi colocado, posto num sarcófago no Egito. Um sarcófago tinha uma tampa. E uma tampa do sarcófago está ali. Podemos caminhar até ali. Tudo que vamos a ver da vida dos egípcios antigos ligado à morte, ligado a outra vida. As casas na cidade de Mênfis, como reparamos, desde o nosso atravesso do canal até aqui, não encontramos quase nada. A área de tijolo, como a gente vai passar daqui a pouco, a gente não vai encontrar nada também. Porque os egípcios antigos não davam importância ao nosso mundo atual. Eles consideravam a vida neste mundo uma vida passageira. Vivem num mundo transitório. Poucos dias e vão embora. Por isso eles nunca chamaram os túmulos túmulo. Chamaram os túmulos as casas da vida eterna. Estranhou o faraó quando José levou o pai dele. E Jacó era velhinho, andando de bengala para apresentar ao faraó. E a primeira pergunta que o faraó deu para Jacó, após de dar boas-vindas para ele, quais são os dias dos anos da sua vida? Aí Jacó respondeu para ele algo que agradou ele. O Jacó, quando falou que a minha peregrinação nesse mundo é poucos dias, porque os egípcios consideravam essa vida poucos. Por isso eles preparavam esse sarcófago. Estranho que um egípcio faz a casa dele de tijolo, mas demora toda a vida dele fazer um sarcófago. Isso quer dizer que eles davam importância à vida após a morte. E eles tinham uma grande fé na força da palavra. Por isso eles registravam tudo. Essa é a nossa língua. A língua mãe. A língua do Egito. A língua dos egípcios. A língua de Moisés. Safinat Paneia. Todos falavam a língua hieroglífica.
Os hebreus, quando ficaram aqui também, eles falavam esse idioma. Infelizmente, ninguém fala mais esse idioma. Somente tem uma comunidade, uma igreja que faz os rituais e a liturgia com a última forma dessa língua. Para representar a proteção, eles fizeram uma senhora com asas. Esse não é idolatria. Os egípcios queriam representar a proteção. Antes da vinda dos profetas, eles começaram a buscar quem é Deus verdadeiro. E esse óleo de Deus. E nós falamos sempre a respeito do óleo do nosso Senhor, que sempre está na gente, que sempre nos cobre com muita proteção. Por isso esse se chama óleo da proteção. E como ele está escrevendo aqui confissões dele, que ele não cortava uma árvore, não maltratou um animal, não sujava a água do Nilo. Contava a história dele, a biografia dele através dele. No sarcófago. E quando eles colocavam o óleo de Ra? Aqui? Isso. É o de Ra? É. O óleo de Ra. Quando falamos Ra, não foi Deus no Egito Antigo. Porque temos que pensar muito bem na palavra da Bíblia também. José, quando se casou, ele casou com filha de um sumo sacerdote. Se fosse idolatra esse senhor, ou não fosse sábio, não ia casar. E José é homem de Deus. Não vai, ele podia casar como uma pessoa comum, longe do clero que existia no Egito Antigo. Então esse representa proteção de Deus. Asa representa refúgio de Deus. As asas de uma águia, também essa, a asa de águia. A Bíblia falou sobre a águia, a Bíblia falou sobre óleo, a Bíblia nos chamou sol. Deus nos chamou, vocês sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mesmo nosso Senhor foi chamado luz do mundo. No outro lado, tem imagens também. Porque às vezes os livros, quando contam alguma coisa a respeito da história, eles sempre falam deuses. Esse animal a gente lê nos livros que foi Deus Anubis, mas na realidade não. Nós que interpretamos isso, mas no conceito dos egípcios antigos não era Deus. Mas a história desse animal, chacal, entrava nos túmulos, perigosíssimo, e todo mundo está com medo que esse animal entra e ataca o túmulo e come os cadáveres e estraga o futuro eterno dos túmulos da pessoa. Então, o que eles fizeram? Respeitaram muito, respeitaram os animais que tinham perigo e os animais que tinham vantagem. Respeitaram os animais que tinham perigo para evitar o perigo deles. Com muito respeito ao chacal, ele não entra no túmulo, não estraga os cadáveres. E com muito respeito à vaca, a tor, aí traz mais vantagem, mais leite, mais carne. E de vez em quando observava o seguinte: mas que carinho da vaca para o filhinho, cuida ele após de nascer, amamentar ele. Então ele foi representada como símbolo da maternidade e do carinho. Macaco. Macaco foi um símbolo também de muito respeito no Egito Antigo. Nasce o sol, fica alegre. Ao pôr do sol fica quente. E ali também ser humano com cabeça de chacal. Não somente eles usavam para evitar o perigo dele, o guardião do túmulo dele. Pelo contrário, chamaram ele o grande embalsamador. E aqui o falcão Horus. A Bíblia falou sobre o falcão, sobre a águia. E falar sobre a águia e sobre o falcão para nos dar aulas para aprender. E aqui, cabeça de águia, para representar a renovação de vida. E pastor, depois de passar 40 anos, a águia envelhece e aí queria renovar a vida outra vez. Vai
a uma pedreira de granito e aí começa a bater o pico e com as garras e tira o pico, garante que outro pico novo forte vai nascer e quando logo que nasce, e aí ele tira as penas e as garras e nasce outras penas e outras garras e assim dessa maneira garante 40 anos de vida ou mais de 30 anos de vida. Dói, mas a renovação de vida demora tempo, demora 5 meses numa águia e nós na realidade não sabemos que quando esconde essa águia leva comida, leva bebida, mas o que nós sabemos que vai velha e volta nova.